Esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar agora com Joaquim Roriz Neto. Ele é conhecido como Roriz Neto, como vocês podem perceber, ele é neto do ex-governador Joaquim Roriz, e a gente vai bater um papo com ele, conhecê-lo mais, os projetos de vida, como é ser neto de Joaquim Roriz. Vocês vão conhecer. Neto, seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria fazer uma foto 3x4. E nessa foto 3x4, aquela de colégio, que a gente coloca, cabelo grande. Aí eu queria que você falasse, quem é Joaquim Roriz Neto? Bom, Rócio, primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade dessa entrevista. É uma pergunta muito grande. É verdade. Né? Primeiramente, eu sou uma pessoa de família. Nasci num ambiente muito aconchegante. A minha mãe, ela me criou, mas meus pais, eles se divorciaram quando eu era menor. E eu sou muito grato ao cuidado e o carinho que a minha mãe sempre deu para mim. Eu tive uma oportunidade muito grande na vida que muitas pessoas falam que a avó e o avô são como se fossem os segundos pais da pessoa. E eu cresci morando do lado do meu avô. Aqui no Parkway, a gente passava muito tempo junto. Desde quando eu era criança, eu tive muito convívio com meu avô e com a minha avó também. No ano que eu nasci, foi o ano que o meu avô foi governador a primeira vez em Brasília. Né? Então, desde a época que eu nasci, ele já estava inserido nesse mundo da política e, por consequência, eu também fui introduzido a esse mundo. E é aquela coisa, quando você tem um convívio grande com alguma coisa, você tende a internalizar aquilo como uma parte de quem você é. Exatamente. Desde quando eu já era adolescente, eu já sabia que era um caminho que era natural para mim entrar na política. Mas não só por causa do meu nome. Porque muitas pessoas falam isso. Você pensa em entrar na política só porque você tem o mesmo nome que seu avô? Para mim é muito mais do que só ter o mesmo nome. Entendo. Quando a minha mãe conta muitas dessas histórias, porque quando você é criança você não consegue lembrar de tudo. Mas ela conta que quando eu era criança eu pegava, por exemplo, o jornal e eu via, né? Joaquim Roriz inaugura ponte. Joaquim Roriz inaugura viaduto. Joaquim Roriz introduz o pão e leite, projeto Candango. E eu chegava nela, mãe, o jornal aqui tá falando que eu fiz essas coisas, mas eu não fiz não. Daí ela começava a rir, dela, não foi você não, meu filho, foi o seu avô. Vocês têm o mesmo nome. Deu, tá, porque eu já ia falando pros meus amigos, olha só, o povo tá achando que eu fiz essas coisas aqui. E assim, eu via o carinho que as pessoas tinham pelo meu avô por causa dessas coisas que ele fazia. E ele virou meu herói, sabe? Ele virou meu herói. Eu passei a admirar ele porque as pessoas falavam assim, eu amo o seu avô. Nossa, pra mim ele é tudo na minha vida, papai Roriz. E até hoje as pessoas falam e até hoje as pessoas, assim, elas têm um senso de gratidão que é muito difícil até de explicar. Se você for em Samambaia hoje e falar mal do Roriz, prepara para levar uma surra. É mais ou menos nesse estilo. Então, assim, eu aprendi a admirar o meu avô e para mim virou uma coisa muito natural. Eu quero fazer o que ele fez pelas pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero fazer parte da história dessa cidade. Em 2018, você foi candidato a deputado federal. Você teve quantos votos? Em 2018 eu fui candidato a deputado federal pelo PROS e eu tive 31.450 votos. Muito votos, né? Foi. Assim, em um contexto de deputado federal, foi uma votação boa, né? Eu tive 150 votos a menos só do que a deputada Celina Leão. Ela teve 31.600. Então, eu vejo que era uma possibilidade eu ter sido eleito,
mas infelizmente não foi a vontade de Deus. Eu era muito novo e não tinha a experiência que eu tenho hoje. Hoje, pela graça de Deus, eu já estou mais de 3 anos dentro do governo como subsecretário de atendimento à comunidade. Então a gente vai tendo essa experiência de trabalho e você vê que na hora certa Deus coloca a gente no lugar certo. E hoje você pensa em ser candidato a deputado distrital? Porque apesar das atribuições serem semelhantes dos deputados, um visa o Distrito Federal e o outro totalmente o Brasil. Na verdade, até o ano passado, eu ainda pensava em buscar uma vaga na Câmara Federal. Depois de conversar bastante com a minha avó e com a minha mãe, eles me deram uma sugestão que eu vi hoje que foi muito valiosa. Eles falaram para eu começar a andar nas cidades e conversar com as lideranças sobre o que eles queriam de mim. E de alguns meses para cá eu venho fazendo isso muito. Eu venho andando muito em Samambaia, em Santa Maria, no Riacho, nas cidades que o meu avô fez história. Certo. E conversando com as lideranças, a primeira coisa que eu sempre pergunto: você acha que eu devo me candidatar? Porque se o povo não quiser que eu entre na política, eu vou respeitar a vontade das pessoas. Eu vi que as pessoas querem que eu entre na política. Eu ia perguntar as agora pessoas qual é a querem. resposta do povo. E a minha segunda pergunta é: ao que você acha que eu devo me candidatar? Você acha que eu devo ser candidato a federal de novo? Eu devo ser candidato a distrital? E, Rócio, eu venho anotando o que as pessoas falam. Muito bom, importante. E a grande maioria fala que quer que eu seja candidato a distrital. Eles falam que se eu for candidato a distrital, eu vou ter um vínculo mais forte com Brasília. Porque o deputado federal, ele visa projetos nacionais. E o deputado distrital, ele consegue dar aquela atenção mais especial para as pessoas de Brasília, para as cidades satélites. Neto, hoje você está como subsecretário no governo ibanês. E sua relação com as políticas do governo ibanês são alinhadas? Por enquanto a gente está fazendo um trabalho bem alinhado. O governador ibanês, ele está tocando muita obra, ele está fazendo um trabalho muito bom. Dentro da nossa secretaria, a gente sofreu um certo impacto por causa da pandemia. Sim. A nossa secretaria é a Secretaria de Atendimento à Comunidade. E o grande foco do nosso trabalho era trabalhar como os mediadores entre o cidadão e os órgãos responsáveis por resolverem os problemas que o cidadão muitas vezes não tinha acesso, não sabia como resolver, não conseguia chegar na pessoa que realmente era responsável. Então, assim, antes da pandemia, a gente estava realizando quase 1.000 atendimentos por dia. E eram atendimentos diversos, relacionados a problemas de rua, de buraco, de falta de iluminação, problemas na CODAB. E o nosso trabalho envolvia muito intermediar esses problemas e ficar dialogando com o cidadão para ele ter aquela resposta. O seu processo está encaminhado assim, a gente vai precisar de documentação suplementar e tal. E essa secretaria foi criada pelo governador Ibanez Rocha. Ele sabia que, embora vários órgãos conseguiam resolver os problemas que já estavam presentes, né, na sociedade, muitas vezes o cidadão comum ou assim, por falta de acesso à informação, não conseguia resolver. Então a solução dele foi uma solução muito prática: criar um órgão que vai intermediar essas dificuldades. Neto, agradeço a presença no programa, foi muito bom conversar com você, espero recebê-lo mais vezes e a gente vai conversando. Muito obrigado, foi um prazer.
Para você de casa, um forte abraço e até a próxima semana. Por Brasília.